Deus é tão bom. Nós te amamos. Puxa, é difícil de ver todo mundo aí. Todo mundo está aí, né? Aleluia. Deixa eu abrir a minha folha aqui. Irmãos, esta semana eu ministrei no Different School sobre essa área de intimidade com Deus. Eles me pediram de fazer resumo hoje à noite, que tenho só 50 minutos para falar, mas uma área tão importante em nossas vidas. Porque esta paixão por Deus, paixão pelas almas, paixão por missões, paixão pela igreja local, paixão para nossos discípulos, tudo está gerado através da nossa intimidade com Deus. Se nós não estamos experimentando, saboreando a presença de Deus, experimentar aquela coisa, aquela intimidade com Ele, nós nunca vamos experimentar a plenitude de nossos relacionamentos com Deus, com pessoas, em todas as áreas. Começa com essa intimidade com Deus. E eu gosto dos meus personagens prediletos na Bíblia é Moisés, que ele fala sobre uma pessoa tão amada que Deus falou que ele não tratava outras pessoas como ele falava face a face com Moisés. Uma intimidade, ele nem tinha o Espírito Santo, mas naquela época ele estava falando face a face, um encontro físico com Moisés. Mas Moisés, para entender esta vida tão preciosa, Moisés foi uma pessoa privilegiada, né? Quando ele foi marcado para a morte como bebê, o faraó mandou que todos os recém-nascidos homens foram jogados no Nilo, mortos, mas ele foi salvo pela princesa, filha do faraó, que realmente levou para o palácio. No início, no primeiro ano, 2 anos até ele chegou de desmamentar, ele estava com a mãe e pegou aquelas qualidades de conhecer o povo de Deus, de entender sobre Deus. Depois foi levado para o palácio e lá, até 40 anos de idade, ele estava lá com melhor educação, melhor treinamento em estratégicas, em guerra, brigando, lutando, essas coisas, foi treinado com o melhor. Mas um dia, ele viu pessoas sofrendo, o povo de Israel, os hebreus, e ele assassinou um egípcio que estava realmente maltratando o hebreu. E foi descoberto, ele precisava fugir para salvar a vida dele. Ele entrou no deserto e passou 40 anos no deserto. Mas depois, 40 anos depois de imaginar, ele pensando, puxa, pisei na bola feia agora, como Deus pode me usar? E agora, com 80 anos de idade, ele tinha um encontro com Deus. Quando ele encontrou lá no deserto, aquele sarça. Eu olhei essa palavra antes de chegar aqui e ainda esqueci. A sarça queimando, né? Ele ficou interessado, o que é isso, né? E foi para investigar. Deus falou com ele. Pode imaginar, puxa, Deus falando comigo depois de 80 anos, pensando que eu assassino e passando 40 anos aqui no deserto, 80 anos da minha vida, o que eu tenho para frente? Mas Deus tinha os melhores anos para ele para frente. E eu quero falar para vocês, hoje à noite, até você pensa, puxa, eu já pisei na bola, eu gastei tantos anos, realmente, se eu podia fazer, eu faria completamente diferente. Eu faria completamente diferente, se eu podia voltar pelas coisas que eu já aprendi. Mas Deus usa todas as coisas que nós experimentamos, as tribulações, as provas, até quando nós falhamos, eles usam isso para nosso bem, a Bíblia fala. Mas eu não vou reclamar sobre o passado. Eu creio que Deus tem os melhores dias para mim. Este ano é o melhor ano da minha vida até agora. Vai continuar assim. Com 65 anos de idade, realmente eu sinto como um novo começo. Eu não vou olhar como eu falhei no passado. Eu vou aprender das coisas onde eu falhei.
Mas realmente, olhando para frente, nós vamos lá. Como o pastor estava falando nesses dias, nós vamos ser sarados, curados das coisas do passado. Mas, gente, nós vamos ficar olhando para trás. Vamos para frente. Eu não faz diferente de vocês. Eu não sei qualquer idade, os melhores dias, Ele pode usar os últimos 10 anos, os últimos 5 anos da sua vida, mais do que qualquer outro ano da sua vida. Mas nós não podemos ficar olhando para trás. Vamos aprender do passado, mas nós vamos olhar para frente, crendo que Deus vai usar este ano, os próximos anos, para fazer grandes coisas através das nossas vidas. Eu não vou ficar desanimado pelas coisas, os anos que eu gastei, quando eu não conhecia Jesus, essas coisas. Eu sei porque Ele, como Moisés, com 80 anos de idade, começou a usar Ele com milagres e tudo. E aqueles últimos 40 anos da vida dele, o último terço da sua vida, foi muito mais valor, tinha muito mais valor do que os primeiros 80. E também para nós, Deus deseja nos usar. Ele está nos chamando para encontro. Ele veio para Moisés naquela sarça queimando e Deus falou com ele, deu grande tarefa para ele. Ele equipou. Moisés realmente reclamou, eu sou gago e tudo. E Deus falou, olha, eu vou estar com você. O que mais precisa, gente? Eu vou estar com você, eu vou fazer. Mas ele ficou reclamando, então finalmente Deus falou, tá bom, eu vou mandar Arão com você. Mas Deus quer nos desafiar para fazer grandes coisas. Ele vai nos dar grandes sonhos, dar grandes planos para nossas vidas. E precisamos aceitar ainda quando tem dúvidas. Vamos assumir que Deus vai nos ajudar. Essa coisa que take risks, quando nós estamos realmente pisando fora, saindo da nossa zona de conforto, Deus vai se manifestar em nossas vidas. Então vamos olhar esta vida de Moisés, como agora ele tinha esse encontro com Deus. Deus falou, ele vai usar ele deu instruções, e ele está levando o povo de Israel fora do Egito, fora de escravidão, para o deserto. E Deus tinha falado para Moisés, um sinal para você vai ser quando sair de Egito, você vai me adorar nesse monte onde estou te falando agora. E realmente eles voltaram para lá. E Deus estava querendo ter intimidade com todo mundo. Ele chamou todo mundo para o encontro com Ele. Ele já estava guiando, que coluna de fogo, pela nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Já tinha presença. Mas Ele quis chamar eles para um encontro especial. Em Êxodo capítulo 19, nós temos o Senhor falando com ele. Ele disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. Porque neste dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Então, ele falou, esse princípio pronto. E depois, no versículo 14, ele dá algumas explicações de como preparar. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo, preparem-se para o terceiro dia e até lá não se achegue a mulher. Então ele estava falando para eles lavar suas vestes. Mas, irmãos, hoje em dia nós estamos lavados pelo sangue de Jesus. Mas nós temos também o exemplo em João 13, versículo 8 diante, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E quando chegou ao Pedro falou, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Esse é Pedro, não, muito extremo. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Então Jesus está falando, olha, vocês estão limpos, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Mas em nosso dia a dia, nós pegamos aquele sujeiro do mundo, nosso olhar, as coisas outdoors, as coisas que nós vemos nos
bancas de jornais, essas coisas, né? As coisas nós ouvimos, aqueles palavrões, aquelas coisas nós assistimos de televisão, as coisas que trazem o sujeira em nós, que afetam nossa mente. Nós precisamos, Jesus fala que nós precisamos lavar, precisamos confessar aquelas coisas. O Espírito Santo fala conosco. Você faz algo errado, atitude errada. Quando eu falar bruscamente com a Rebeca, alguma coisa, o Espírito Santo fala, Paulo, não deve fazer isso. Oh, Rebeca, me perdoe, né? Esse tipo de coisa, sempre lavando, tirando aquele pó do mundo, aquelas atitudes, aquela sujeira que nós pegamos, para garantir nós estamos prontos, puros perante de Deus. Mas o sangue nos limpa, mas também nós precisamos ser sensíveis de nos separar, ser limpos perante o Senhor. Também ele falou sobre, nesse sentido, evitando relações sexuais. Irmãos, ele está falando sobre abstendo dos nossos prazeres físicos. Ele é muito importante que nós pagamos o preço de jejum, de oração, de negar nosso corpo. Eu sei como os pastores estão falando aqui, que realmente quando nós jejuamos, nós sentimos uma diferença, uma sensibilidade mais forte às coisas do Espírito Santo. E nós precisamos pagar o preço, se nós queremos mais, como aquele versículo eu dei outra noite no Tadel, não podia expulsar demônios. E Jesus falou, esse tipo só sai com oração e jejum. Se nós queremos ver coisas maiores acontecendo, precisamos pagar o preço. Esse jejum e oração. Então, o povo chegou lá, em capítulo 19, e nós temos pessoas chegando lá no monte, terceiro dia. E todos no acampamento tremeram de medo. Eles veio fora para o monte, tremendo de medo. Moisés levou o povo fora ao acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Então todo mundo estava lá, Moisés subiu lá. Mas nós temos essa coisa que Moisés subiu lá, mas também em capítulo 20, nós vemos que Deus está falando. Deus da monte. Pode imaginar, você chega a este monte, o fumaça subindo, trovão, relâmpago, tremendo, como terremoto acontecendo, né? O poder de Deus. E todo mundo, até a Bíblia fala, Moisés também estava até os joelhos batendo, né? Essa coisa tremendo de medo. Diversa coisa, mas ele estava chamando o povo, e nós temos em capítulo 20, que Deus, no início do capítulo 20, Deus falou os 10 mandamentos, mas ele falou não só para Moisés, ele falou para todo o povo, todo mundo ouviu, Deus falando, a voz de Deus, a voz audível de Deus, eles ouviram. E vamos olhar como eles reagiram. Versículo 18, 20 e 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenha medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livrar de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, nós temos todo mundo ouvindo a voz de Deus. Mas a reação deles é, nós não aguentamos, ele vai nos matar. Por favor, Moisés, você escute, fica lá com Deus, ouve o que ele tem para falar e depois você fala conosco. Deus estava oferecendo, eu quero falar com todo mundo. Mas o povo estava negando, porque essa é a impressão que eles tinham de Deus. Como hoje, muita gente estão satisfeitos de chegar na igreja, deixa Deus falar com o pastor falar conosco, tá bom, tudo bem.
Mas Deus quer muito mais. Ele quer esse relacionamento individual. Ele quer falar com cada um de nós. Ele quer revelar os desejos, os planos dele. Mais tarde, em capítulo 24, nós temos outro encontro na monte. Capítulo 24, versículo 1. Depois Deus disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não. Versículo 9. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir estes líderes do povo de Israel. Eles viram Deus e depois comeram e beberam. Então, Moisés chamou estes líderes principais, Arão, 70 líderes do povo, para subir. Eles não subiram ao topo do monte, eles subiram uma distância. E agora, em vez de ver aquele nuvem escuro, ele estava outro aspecto de ver Deus. Ele viu ele com os pés sobre um pavimento de safira. Irmãos, pode imaginar isso? Para mim, as pedras preciosas com rubi, esmeralda, safira, diamante, essas coisas. As cores tão ricas, tão brilhantes, aquela coisa de tirar o fôlego da pessoa, né? Essas coisas tão lindas. E um pavimento. E Jesus, Deus, em cima deste pavimento. E eles tinham um banquete lá na presença de Deus. E Deus não os matou, né? Interessante, eles falam isso. Mas então, estes líderes subiram. Quando eles chegaram mais nessa presença de Deus, eles tinham outro aspecto. Puxa, lá de fora é tão escuro, né? Mas agora aqui, beleza, aqui eles comeram, tinha aquele prazer de beber e comer na presença de Deus. Ah, que banquete, que privilégio. Mas depois eles desceram e Moisés subiu. Mas a Bíblia fala em versículo 17... aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então você nota, este povo que estava longe, a impressão deles foi a glória do Senhor parece um fogo consumidor. Gente, pessoas que não conhecem Deus, não conhecem Jesus, têm essa impressão de Deus. Ah, Ele vai me matar, Ele quer controlar a minha vida, Ele não quer que eu experimente qualquer prazer, Ele vai fazer tudo difícil, essa coisa de ser crente é horrível, sempre não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Eles não têm essa visão que as pessoas longe de Deus têm essa coisa, fogo consumidor. Fogo consumidor. Não quer nada bom para mim, vai ser uma vida bem restrita. Mas esses líderes que viram, quando chegaram mais perto, eles viram outra coisa. Não, realmente esse Deus de beleza, essa coisa de comer, de experimentar a provisão de Deus, de experimentar essas coisas boas de Deus. E Moisés subiu lá e ficou lá esses 40 dias lá no monte. E durante este período lá no monte, Deus estava falando, Moisés nem comeu nem bebeu durante os 40 dias. Eu não sei como estava sendo, se ele estava comendo lá com Deus, de outros banquetes com Deus, ou somente não precisava com a presença de Deus se alimentando. Mas durante aquele período, Deus estava falando com Moisés. Ele estava dando os planos para eles, detalhes do santuário, até o nome das pessoas para fazer certos detalhes do santuário, as construções e tudo. Deu todos os detalhes. Essa coisa, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, se nós gastamos tempo na presença de Deus, Ele vai revelar planos para a sua vida. Ele vai entrar em detalhes, Ele vai falar sobre pessoas que talvez você precise na sua equipe. Pessoas para ministrar contigo, para andar contigo. Ele pode até os nomes. Ele é detalhista nessas coisas.
Mas durante os 40 dias, ele estava lá. E depois, chegando ao fim desses 40 dias, Deus começou a revelar também problemas com o povo. Aquele povo que você deixou lá, realmente está fazendo bagunça. Olha essa conversa com ele. Pulando agora para capítulo 32. Entre capítulos 24 e 32, Deus falando sobre todos os planos, todos os detalhes. E agora o Senhor está falando porque o seu povo, 32:7, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Interessante, Deus não quis assumir responsabilidade para este povo. O povo que você tirou Moisés. Você que tirou Moisés. Mas olha o que Moisés fala daqui um pouco. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Esse povo, irmãos, eles já tinham ouviu a voz de Deus falando: você não vai ter outro Deus além de mim. Você não vai fazer imagens. Eles ouviram, eles estão fazendo exatamente isso. Eles estão falando que são esses deuses que trouxeram eles de Egito. Quando lá no monte tem essa fumaça e tudo acontecendo, a presença manifesta de Deus, e eles têm essa coragem de fazer uma coisa tão estúpida. Eu não sei se os judeus ainda têm uma cabeça muito dura, eu não sei porque realmente, se eles podiam fazer com a presença manifesta de Deus ao lado deles, eles têm coragem de fazer essa besteira. Quanto mais, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas essa presença manifesta, visível, de pecar, assim, quanto mais nós temos a propensão de pecar também. Mas olha que Deus, continuando, ele fala aqui. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Oh, que bênção! Eu não sei quantos pastores nós temos aqui hoje à noite. Pode imaginar Deus chegando com você com esse propósito. Olha, pastor, eu conheço seu povo, eu sei um povo obstinado, eu sei dar tanto problema para você. Vamos fazer o seguinte, eu vou destruir este povo e vai ser você e eu. Vamos começar de novo, vamos começar uma nova igreja, você e eu, né? Juntos, vamos fazer grandes coisas. Porque realmente, muitas vezes, nossos discípulos, as pessoas dão um trabalho para nós, né? E, Senhor, quanto mais eu vou aguentar essa coisa? Mas olha a resposta de Moisés. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito, né? Ele está falando, Senhor, você tirou do Egito, não fui eu. Com grande poder e forte mão. Porque, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes banilos da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembre-se dos teus servos Abraão, Isaque e Israel. Você prometeu de levar este povo para a terra prometida. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então, olha Moisés. Ele estava cansado. Essas pessoas reclamaram com ele lá no Egito. Reclamaram lá no Mar Vermelho, atravessando. Vamos voltar para o Egito. Toda vez. Ele tinha toda a razão de concordar com Deus. Mas ele estava interessado com o nome. Ele quer preservar o nome do Senhor. Fala, pense duas vezes, Senhor. Você matar este povo, os egípcios vão pensar, puxa, você está realmente irado com este povo também, você levou para o deserto para realmente matá-los lá. E vão pensar mal do Senhor. Mas, por favor, pense duas vezes.
E Deus se arrependeu. Então eu vejo várias qualidades aqui. Primeiramente, Moisés, com essa intimidade, tinha o poder de intercessão para o povo. Quando nós temos intimidade, daquela amizade com Deus, Ele nos escuta. Nós podemos ter conversas livres, abrindo nosso coração. E Deus, Ele tinha o poder de interceder para o povo. Ele mostrou o amor que Ele tinha para este povo, mas também, além disso, amor pelo nome do Senhor. Ele não quis nada fere o nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja respeitado. Nós temos isso. Nós temos este temor, este amor tanto de Deus, quando nós usamos alguém usando o nome de Deus em vão, como palavrão, essas coisas. Nós falamos alguma coisa. Nós protegemos o nome do Senhor pelas nossas ações. Nós temos este amor para o nosso povo para fazer sacrifício para eles. De aceitar ter bom negócio para ficar com o povo. Isso acontece quando a pessoa tem intimidade com Deus. Ele gera esse amor por Deus, amor pelas almas. Tão importante. Então, agora, Moisés desce e em capítulo 32, versículo 21, nós temos ele perguntando a Arão, que Arão desceu lá, estava liderando o povo. Ele perguntou, quem lhe fez este povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te ofereças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com este Moisés, o homem que nos tirou de Egito. Então ele disse, quem tiver enfeite de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu este bezerro. Gente, que absurdo! Joguei no fogo e saiu este bezerro. Mas, irmãos, esse problema, um líder fraco, que não tem essa intimidade profunda com Deus. Ele subiu ao monte, ele tinha aquele banquete lá na presença de Deus. Ele viu mais dessa beleza de Deus. Mas ainda, com esse tempo passando, sem ele subir mais ao monte para estar na presença de Deus, ele deixou o povo pecar. E também, olha essa desculpa ele dá. Ele não quis assumir responsabilidade. Não, Moisés, realmente estou muito errado. Me perdoe, eu pequei. Aí fala, você conhece este povo? Ele conhece. Também trazendo este ouro para mim, joguei lá, estou este bezerro. Líderes fracos, porque eles não têm essa intimidade com Deus. Nós precisamos ficar subindo o monte, para ter aquela coragem no nosso dia a dia, quando nós estamos enfrentando desafios contra a nossa fé, contra a nossa palavra, com nossos padrões de vida. Se nós não temos essa intimidade, nós vamos ceder para o povo. Então essa coisa, líderes, precisamos ser líderes fortes que ficam subindo, não baixando nossos valores. O povo sofreu, veio uma praga sobre eles e tudo, e Moisés falou para ele que eu vou interceder. Realmente tinha uma grande coisa. Essa coisa foi tão fora de controle, irmãos, que estava fazendo sexo e tudo nas tendas. Ele mandou os irmãos, os levitas, pega sua espada, vai tenda em tenda, mata essas pessoas que estão fazendo essas coisas horríveis. Mataram, foi milhares de pessoas e realmente Deus mandou uma praga também. Mas Moisés intercedeu para o povo de novo. Moisés continua com muita paixão pelo povo, ainda pecaminoso. Em versículo 30, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez oferecer a propiciação pelos pecados de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro,
Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Gente, que amor para este povo. Moisés estava pronto para entregar a sua salvação para este povo. A pessoa que tem essa intimidade com Deus, chega a este ponto. Eu preciso admitir, eu não estou lá ainda. Eu não seria pronto para entregar a vida eterna para uma pessoa pecando. Mas olha esse amor de Moisés. Esse só pode chegar de conhecer Deus tão intimamente. Você tem este amor para as pessoas. Capítulo 33, depois, versículo 1, depois ordenou o Senhor a Moisés: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo que expulsarei todos os inimigos naquela terra prometida. Vão para a terra que mana leite e mel, mas eu não vou com vocês, irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Então, Deus falou: basta, gente, basta, eu estou cansado disso. Então, tá bom, Moisés, eu perdoo este povo, então eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar meu anjo na frente de vocês, vocês vão tomar posse da terra prometida, seus inimigos vão ser expulsos, vocês vão tomar posse, mas eu não vou contigo. Irmãos, tantas vezes nas nossas vidas, nós temos a escolha de experimentar o bom e o melhor. Neste caso, Deus está falando: você pode experimentar o bom. Você vai ter sucesso no seu ministério, nas suas ações, nas suas campanhas. Vai ter sucesso. Mas minha presença não vai estar lá com vocês. Irmãos, nós não podemos confundir essa coisa quando nós estamos experimentando sucesso em nossos ministérios, em nossas vidas, de pensar que eu estou experimentando essa plenitude da presença de Deus. Muitas vezes Deus está mostrando misericórdia sobre nós. Misericórdia, não nos tratando em relação dos nossos pecados. Misericordioso. E nós mal interpretamos que realmente eu estou bem com Deus, estou bem, realmente tudo está indo bem. Quando realmente Ele está nos deixando experimentar o bom, mas não o melhor. Moisés, em versículo 13, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhes darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Olha, de novo, esta intimidade. Moisés, Deus não querendo fazer, mas Moisés, porque eu gosto de você, você é especial para mim, eu vou fazer isso. Mas Moisés está falando: Senhor, é melhor que nós ficamos aqui com tua presença do que ir lá numa terra bem melhor sem sua presença. Porque o que vai nos distinguir do povo desta terra se não seja sua presença conosco? Irmãos, o que vai distinguir nossa vida? Nossa vida, sua vida deve ser diferente de qualquer pessoa do mundo por causa da presença manifesta de Deus na sua vida. Isso é a diferença entre nós, o mundo, a presença de Deus. Eu desejo para nossas igrejas também, que nossas igrejas, as pessoas entram, e que é diferente aqui, a presença de Deus. Quando entra na sua casa, para a célula, que é diferente aqui, a presença de Deus. Quando está no discipulado, conselho, a presença de Deus está aqui.
Isso deve ser a diferença que marca nossas vidas. Então Deus, de novo, amava Moisés falando, tá bom, minha presença vai contigo. Vai contigo. E depois, isso. Em versículo 18, Moisés fala, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então ele falou, mostra-me tua glória. Ele falou, eu vou te mostrar minha bondade. Está ligado essa coisa da glória de Deus, a bondade dele. A glória de Deus, a bondade. Ele está falando, ok, eu vou fazer isso. Mas olha, eu vou te dar só uma parte. Toda a minha glória vai passar, mas você vai ser só ao lado e trás de mim. Porque realmente você vê toda a minha glória, toda a minha vontade, da minha bondade, você não vai aguentar. Gente, Deus tem tanta bondade para nós. Oh, tanta misericórdia para nós. Então ele pega Moisés, eu não sei como ele colocou em cima da rocha, depois pegou e colocou na fenda da rocha e cobriu com a mão. Gente, se a mão de Deus cobriu o corpo inteiro de Moisés, pode imaginar o tamanho de Deus passando lá. Então, ele está lá e ele está chegando, ele tem a mão sobre ele, e quando ele passa, tira a mão, e Moisés olha para você. Experimentando a bondade de Deus. Gente, Deus tem tantas coisas boas para nós. A bondade, a misericórdia, o amor dele por nós. Mas essa qualidade, a pessoa que tem intimidade, não fica satisfeita. Ele estava lá 40 dias no monte, na presença de Deus. E depois fala, Senhor, não aguento, eu que preciso mais. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. E Deus não falou, não, para com isso, bastante. Não, Deus satisfazeu aquele desejo dele, irmãos. Aleluia. Irmãos, ele voltou mais 40 dias, subiu mais 40 dias lá no monte, quase 80 dias sem comer, sem beber, experimentou a glória de Deus. E quando ele desceu agora, depois desses próximos 40 dias, ela fala que o rosto dele resplandecia com a glória, estava iluminada a face, até as pessoas ficaram com medo quando eles viram ele. Então ele colocou o véu sobre a face dele, o rosto dele, quando ele estava para pessoas, porque ele tinha medo dele. E a Bíblia fala que quando ele entrava, cada vez ele montou uma tenda de encontro, onde Deus desceu para conhecer lá, fora do acampamento. E cada vez ele entrou lá, saiu com o rosto resplandecendo de novo da glória de Deus. Mas a Bíblia fala também em Hebreus 2 Coríntios 3,13, não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Interessante. O povo tinha, mas Moisés sabia também, depois ele saiu da tenda de encontro, esta iluminação, este rosto, este luz, começou a baixar. E Moisés nem quis que as pessoas saibam que realmente essa glória está saindo. Quantas vezes nós temos uma máscara sobre nossas vidas, que nós estamos sorrindo e tudo assim, tudo bem com Deus, estou um bom tempo com Deus, Deus comigo. E é farsa, fingindo, tentando mostrar. Mas fala que cada vez ele entrou de novo na tenda de encontro, que renovou,
renovou aquela presença, aquela glória de Deus na vida dele. E o rosto começou a resplandecer de novo. Irmãos, nós precisamos realmente voltar, sempre voltar para a presença de Deus. Eu quero deixar isso conosco hoje, que a Bíblia fala que nós estamos purificados pelo sangue de Jesus. Nós não precisamos fazer essas coisas. Nós sempre tem o Espírito do Espírito Santo dentro de nós, que a Bíblia chama o Espírito Santo o Espírito de Jesus. Nós temos Jesus dentro de nós. Nós podemos experimentar momento por momento este tempo, mas também Ele fala para nós. Em Apocalipse 3:20, escrevendo para as igrejas, isso é para a igreja, para nós crentes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu sempre ouvi quando eu li esse versículo, eu sempre leio assim, né? Batendo lá, abre a porta e ele vai falar comigo, ouvindo a voz dele. Mas essa fala, antes de abrir a porta, ouvindo a voz dele. Gente, ele está lá fora da porta, batendo, falando, Paulo, abre a porta, por favor. Abre a porta, quero entrar. E quando nós ouvimos, ele clamou, ele quer ter encontro conosco. Mas a nossa decisão de abrir a porta, e quando abrir a porta e convidá-lo de entrar, ele vai fazer banquete conosco, vai sentar. Ele falou para Moisés, quando a minha presença vai contigo, eu vou te dar descanso. Uma coisa, experimentar a presença de Deus, aquele descanso, aquela falta de preocupação, aquelas coisas, mas Deus, a escolha é nossa, gente, Ele está querendo, mas é nossa decisão de nós abrirmos essa porta. O Espírito Santo está dentro de nós. Mas tem essa coisa de abrir, eu quero tirar tempo, eu estou abrindo a porta para você entrar, para realmente, vamos tirar um tempo sozinho de falar. Eu quero ouvir, Senhor, eu quero saber os planos para a minha vida, eu quero conhecer os seus desejos, eu preciso conselho nessas coisas. Eu só quero ser contigo, Senhor, é tão gostoso este amor. E finalmente em Tiago 4:8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A escolha é nossa, irmãos. A escolha é nossa. Então eu quero deixar isso, eu quero chamar os músicos aqui agora, mas vamos não ficar satisfeito. Deus quer fazer coisas grandes. Ele quer ser amizade íntima contigo. Ele quer revelar os planos dele. Ele quer te equipar com poder. Ele vai te mostrar detalhes de quem você precisa encontrar. Aquela palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, libertação, cura, essas coisas. Ele vai te mostrar detalhes de como fazer. Mas nós precisamos ouvir, precisamos abrir a porta, precisamos gastar mais tempo, pagar o preço. E Ele vai fazer, Ele vai entrar, Ele vai mostrar para nós nossa glória. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, aleluia, cada vez mais forte e mais forte. E esse é o desejo que Deus tem para nós, mas é nossa escolha, para nós sermos líderes fortes, inabaláveis, precisamos ser pessoas que estão constantemente entrando na presença de Deus, ouvindo dEle, tendo aquela convicção, que aquele amor, aquele protegendo o nome dEle, fazendo vontade dEle, e realmente corajosos para tirar o tempo. Porque muitas vezes o mundo, nossa agenda está nos chamando para fazer outras coisas, falando, não, eu vou tirar tempo com Deus. Então vamos ficar em pé neste momento.